Em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos na Tua presença, no mesmo Espírito, Senhor, no mesmo sentimento e no mesmo propósito, que é de clamar ao Senhor, de interceder por nós, por nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelas pessoas necessitadas que buscam, Senhor, a nossa ajuda nas orações. E nós entramos neste momento na Tua presença, já apresentando ao Senhor a vida do Márcio, que hoje teve um dia bastante difícil e não pôde concluir o processo de admissão no emprego, na porta que eu creio que foi o Senhor que abriu para ele. Meu Deus, abençoe para que tudo possa correr bem e que na segunda-feira ele consiga reverter essa situação e que as coisas deem certo na sua vida e que nós possamos ouvi-lo, testemunhar das tuas maravilhas, da bênção do Senhor sobre ele. Também oramos, Senhor, neste momento, pela irmã Iraí, pela Eliana, por toda a família que ainda está, Senhor, sentindo bastante a dor da separação. Meu Deus, nós sabemos que o tempo, ele vai nos ajudar a cicatrizar estas feridas, mas as marcas ficarão para sempre. Porém, que o Teu Espírito Santo nos ajude, dê compreensão, dê graça, dê paz, Senhor, ao coração da Tua serva, da Eliana, Senhor, e de todos os familiares dos filhos que também estão sofrendo bastante. Oro, Senhor, pela vida da Elinha, pedindo também que as mãos do Senhor sobre ela traga, meu Deus, a paz, o equilíbrio, a saúde desta criança e também a sua mãe, para que ela possa ter sabedoria na maneira como lidar e como conduzir esta situação. Deus, abençoa-nos nesta reunião que estamos começando, que as nossas canções sejam em Tua honra, para a Tua honra, que as nossas orações possam tocar os céus, ó Deus, e que a Tua bênção venha sobre os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eduarda, vamos louvar ao Senhor, amém? Amém, a paz, irmãos. Vamos iniciar esse momento de louvor com o hino 8, que fala que Cristo Jesus, Ele é o nosso fiel amigo. Então Ele está conosco nas fraquezas, em todo o tempo. Ele somente Ele está conosco. Então nós possamos louvá-lo com alegria, amém? Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não amigo, mas só mendigo. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só,
vencido. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu Senhor, oh guia. Ele só, e nós temos um filhinho. Ele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu Senhor, oh guia. Ele só, somente Ele é digno de receber toda a glória, todo o louvor, e que nós possamos dar toda a honra ao Senhor. Graças a Deus te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos sem tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, pagou-me de coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, mas ressuscitou. Digo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E que em todo tempo nós possamos estar rendidos aos pés do Senhor. Eu gosto muito dos cultos de orações porque a gente pode realmente se derramar na presença do Senhor. E a gente está aqui em família, então nós podemos dividir
as nossas dores, podemos dividir as nossas preocupações, pois sabemos que nós vamos orar uns pelos outros em amor. Então que nós possamos estar rendidos à presença do Senhor e unidos com Ele. Te vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Sigo caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui, glória a Deus, aleluia. Que nós possamos nos render aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Todos os dias, em todos os momentos. É como a Eduarda falou, né, de gostar das reuniões de oração. Eu particularmente tenho duas reuniões que eu amo na igreja, que é reunião de oração e reunião de ensino. Eu gosto muito também das outras, não vou negar, mas essas duas para mim são as reuniões principais, né? Reunião de oração, ainda mais desse formato que nós estamos fazendo as reuniões de oração, né? Eu estava pensando outro dia que quando nós voltarmos para o presencial, eu vou manter esse formato, porque eu achei um formato maravilhoso, né? Onde às vezes os irmãos eles fogem das reuniões de oração, porque tem alguns irmãos que para orar 30 minutos direto é meio pesado para alguns, né? Então a gente muda o formato da oração, né, irmã Iraí? Vamos orar picadinhos então, cada momento a gente ora por um propósito. Se tiver 20 propósitos, 20 oração, e aí quem sabe o povo se anima mais também para orar, porque é muito bom orar, buscar a presença do Senhor, e é isso também de poder compartilhar com os irmãos. Eu me sinto seguro, né? Mesmo na condição de pastor titular da igreja, eu me sinto mais seguro compartilhando as minhas necessidades numa reunião de oração com quem ora do que numa reunião de obreiros, de líderes ou em qualquer outro tipo de reunião. Porque eu sei que quando nós estamos em oração, unidos no mesmo propósito, Deus ouve e Deus responde. Então nós vamos começar, irmãos, graças a Deus, nós chegamos já à metade, né, da nossa jornada. Se não me engano, acho que foi quarta-feira. O irmão Hélio fez uma oração no final e ele falou: Senhor, obrigado, porque hoje nós chegamos na metade. Aí eu parei para fazer as contas, porque eu não tinha nem atentado para esse detalhe, que realmente nós já chegamos na metade desta jornada de oração.
Irmãos, eu estou muito confiante que Deus vai fazer coisas grandes. Até o final do mês de maio, nós vamos ver ainda muitas coisas grandes acontecendo na vida dos nossos irmãos, tanto na vida espiritual, como também na vida pessoal. Porque uma coisa está atrelada à outra, né? O corpo é a habitação do espírito. Então, o natural, né? O espiritual, ele habita sobre o natural. Os dois caminham junto. E se o corpo está bem, se a mente está bem, se a vida vai bem, então a tendência é que a outra parte também esteja bem. Então, nós temos orado muito ao Senhor nesse sentido. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor já nos deu o dom precioso da vida, nos deu a salvação, nos deu saúde, mas dá uma ajuda aí para o teu povo, abençoa o teu povo, sabe, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enfrentando problemas de ordem financeira, familiar, né, irmãos? E às vezes até problemas também de ordem ministerial, espiritual, para que Deus abençoe esse povo e nós não venhamos a perder a fé, nenhum de nós, né? A palavra do Senhor, Hebreus 10, 39. Nós não somos como aqueles que retrocedem e voltam para trás. A vida do crente é para frente, é olhando para Jesus e caminhando sempre para frente. Então, nós vamos começar hoje, ao invés de fazer a oração pelo propósito da visão, nós vamos primeiro orar pelos membros e líderes da igreja. Orar por cada um deles, né? Pelas famílias. Eu sempre que oro ao Senhor, eu gosto de apresentar a Deus desde as crianças que não nasceram ainda, aquelas que estão sendo geradas lá no ventre da mãe, para já nascer com saúde, até os mais velhos, para que Deus abençoe todo o seu povo, pois é promessa dele que o seu povo seria bendito. E eu vou pedir para a irmã Miriam para fazer esta oração pelos membros da igreja, pela liderança, pelos obreiros. Amém, irmã Miriam? E se você também tiver alguma palavra que você queira compartilhar conosco, fique à vontade. Amém. Paz para todos. Amém. Estão me ouvindo aí? Minha internet está um pouco ruim. Eu quero agradecer, né? Sempre eu gosto de agradecer os irmãos que têm orado por mim, né? Também pelos pedidos que eu tenho apresentado aqui, porque a cada dia, né, a gente recebe novos pedidos, né? Então a gente vai incluindo naquela lista, às vezes, até para não errar, a gente pede que Deus abençoe a todos, né? Porque nesses últimos tempos tem sido tão difícil, né? Tantos problemas, como o pastor acabou de falar, por várias circunstâncias, nós temos vivido os tempos difíceis. Então, orar uns pelos outros é muito importante. Eu sempre oro porque eu sou grata a Deus pelas orações dos irmãos, que pelas minhas orações dos irmãos, a gente pede oração, a gente ora, porque às vezes a gente só pedir oração, irmão, é importante também, né, pedir oração, mas temos que orar junto, porque Deus, às vezes ele quer ouvir, né, nosso clamor, nosso pedido. Quando ele fez milagres, né, ele chegou, pelo menos naquele cego lá de Jericó, ele perguntou, o que você quer que eu faça? Então, Jesus queria ouvir. Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Jesus sabia, mas queria ouvir ele falar o que ele realmente queria. Então, que nós possamos, né, pedir oração e também apresentar a Deus nossos pedidos, né, os pedidos dos nossos irmãos, para que Deus possa nos sustentar, né, cada dia, porque está tão difícil, mas o nosso Deus, nós sabemos que Ele é grande, né? Eu sempre fico pensando meditando na palavra de Deus, eu sempre vejo quando Jesus andava, né, aqui na terra, na sua jornada aqui, um certo tempo, ele fazendo os sinais, as maravilhas, né, sofrendo as acusações, e uma certa vez ele perguntou para os seus discípulos, por onde eles passavam, o que os homens diziam que ele era, quem que os homens diziam que ele era, né?
E nós, na resposta, nós vemos que teve divergências, né, de como as pessoas achavam que era Jesus, né? Mas nós bem sabemos quem é Jesus, né? Jesus perguntou, nesse mesmo texto, né, para Pedro, depois da resposta dos discípulos, né, quem o povo achava que era Jesus, Jesus perguntou para Pedro, e você, quem você acha que eu sou? Mas na jornada que Pedro já andava, já vinha com Jesus, ele sabia quem era, né? Então ele teve uma resposta muito assertiva e firme, né? Tu és o Cristo. Então que nós também, irmãos, né, temos certeza de quem nós estamos servindo, quem é o nosso Jesus, né? E me chamou muita atenção quem nós estamos representando, que representação nós estamos fazendo de Jesus. Porque quando ele perguntou ali, é porque os discípulos estavam representando ele em algum lugar. Então, para aquele povo, havia algumas divergências, né? Elias, né? Ou era outra, mas eles estavam representando Jesus. E nós também, hoje, não somos diferentes, né? Nós estamos representando Jesus. E eu fiquei pensando comigo, né? O que eu tenho representado? Como eu tenho representado Jesus? E me chamou muito a atenção isso, o Espírito Santo ficou me comentando como que eu estava representando Jesus, né? Então, irmãos, nós possamos refletir sobre isso. Não importa o que as pessoas acham de Jesus, né? Que o mundo acha que é Jesus, muitos nem acreditam, mas nós sabemos quem ele é, né? Ele é o nosso Deus, o principal objetivo dele é a salvação, né? Então, ele é o Cristo, o Salvador, e o restante, muito mais coisas, né? Mas as outras coisas são, né, acréscimos. O objetivo é a salvação, né? Conversando com a minha filha outro dia, e ela falando sobre Jesus, do que Jesus podia fazer, e ela falou, mas tem coisa, mãe, que eu já pedi para Jesus e ele não fez, não. Aí eu fui explicar para ela, né, qual que é o objetivo de Jesus, né? O que ele vai fazer, o que ele pode, o que ele quer fazer, não é o que nós queremos que ele faça, né? Então, irmãos, vamos confiar em Deus, né? Na graça de Jesus Cristo, né, o amor que ele tem por nós, o sacrifício que ele fez, e representar bem o nosso mestre aqui, né, que nós possamos, da melhor maneira, representar Jesus Cristo. Nós vamos orar, então, né, pelos membros da igreja, né, então vamos apresentar ao Senhor. Querido Deus e Pai, neste momento eu quero apresentar a Ti, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão presentes nessa reunião, apresentar também a Ti, Senhor, os membros da igreja, os líderes da igreja. Pai, toma esse povo nas Tuas mãos, começando pela minha vida, Senhor. Traga-nos o Teu renovo, Senhor. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, Senhor. Toma, Senhor, nós nas Tuas mãos. Abençoa esse povo, Jesus. Abra nossa mente, nosso entendimento, Senhor. E nos ajuda a empenhar, Senhor, na Tua obra. Levar a Tua mensagem, Senhor, e fazer a Tua vontade. Pai, capacita cada um de nós, cada líder, cada membro da igreja, Senhor, te apresentando todos, Pai, as crianças, adolescentes, Senhor, os adultos, os idosos, Pai, todos nós apresentamos a Ti neste momento. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas, com a Tua graça, Senhor, misericórdia, alcance cada vida, Senhor, cada membro, onde estiver neste momento, que o Senhor alcance, Senhor, com a Tua misericórdia. Derrama a Tua graça, Senhor, dê a bênção, dê a paz. Nós precisamos da Tua paz, Senhor, neste momento tão difícil. Se nós tivermos a Tua paz, a Tua presença, nós iremos subsistir. Pai, tenha misericórdia de nós, derrama a Tua bênção sobre o Teu povo, visita, dá estratégia para aquele que precisa, Senhor. Guarda os Teus filhos, visita, Senhor, cada um neste momento, dê a Tua graça, traga, Senhor, a Tua paz, o Teu milagre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a Ti, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, todos os membros, todos os líderes da Tua casa, que sejamos abençoados pelo poder e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Eu esqueci também de cumprimentar a irmã Josinete, né, que ela se tornou aí uma membro assídua, né, das reuniões de oração de sexta-feira. Josinete, Deus abençoe a tua vida. Amém, amém. Amém. Eu não sei se a Gilma lhe deu o recado, mas eu falei para a Gilma assim, foi Gilma,
eu espero ver a Josinete aqui na igreja qualquer dia desse e conhecê-la pessoalmente, viu? Sim, eu sim. Em nome de Jesus, eu vou sim, viu? Amém. Que Deus Muito abençoe obrigada. você, viu? E que Amém. você se sinta abençoada nesta reunião conosco também. Sim, amém, amém. Amém. A próxima oração que nós vamos fazer, eu vou pedir para o Alê. Mas antes dele orar, irmão, quero dar um testemunho, porque nós vamos orar por missões. E quando a gente fala de missões, né, eu não estou falando só daqueles que estão fazendo missões fora do nosso país, né, ou em outras regiões mais distantes, mas eu estou falando de missões também como um propósito, né, como uma missão de cada crente, vamos dizer assim. Todos nós fomos chamados pelo Senhor para fazer missões. E esta semana, né, na segunda-feira, eu estava orando ao Senhor e falei: Senhor, eu preciso de oportunidades para falar do seu amor, né? Eu comecei a fazer amizade ali com algumas pessoas do comércio em volta da igreja ali, né? E é interessante como eles têm se mostrado solícitos para ouvir a palavra do Senhor, né? Mas eu pensei em algo mais. E aí na terça-feira, aliás, na segunda-feira mesmo à tarde, entrou em contato comigo uma pessoa que há muito tempo, já há alguns anos que eu não conversava com essa pessoa, e ele falou: olha, eu estou dirigindo um programa numa rádio regional, né, aqui da nossa região, é uma rádio oficial, e eu tenho um programa lá e eu gostaria de convidar você para ir no programa. Não é um programa evangélico, porque às vezes a gente vai nesses programas evangélicos e a gente acaba fazendo programa para crente, né? E não alcança o propósito principal, que é de evangelizar. Mas o programa desse rapaz é um programa de debate político, de opinião, sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia no mundo, e ele queria conversar um pouco, principalmente sobre a questão das igrejas na pandemia, saber o meu posicionamento, e eu aceitei o desafio, irmãos. Foi um programa de 1 hora, foi ontem o programa de 1 hora. Eu tive a oportunidade de falar, né, um pouco daquilo que ele perguntou, porque a pauta foi ele que fez, mas também tive a oportunidade de falar do amor de Jesus, que é o mais importante. E quando terminou o programa, né, eu estava saindo, aí saiu um outro rapaz que trabalha na rádio, junto com esse senhor, e eles começaram a conversar comigo sobre algumas questões relacionadas ao Evangelho. E aí chegou um padre da cidade, né? E eu fiquei muito feliz, porque o padre, ele falou assim para mim, falou: olha, pastor, eu vim pelo caminho ouvindo a programação, e eu estava ouvindo a sua palavra, e eu queria te fazer uma pergunta: por que alguém como você não tem um programa na rádio? E aí eu falei: olha, padre, na verdade, não tenho tempo, no momento, né, disposição para poder fazê-lo, né? Ele falou: porque você falou uma palavra que é bíblica. Você, diferente de muitos outros pastores, você não ficou atacando ninguém, você foi muito correto, e eu fiquei muito feliz de te ouvir. E ali a gente conversou um pouquinho, né? E depois esse outro rapaz falou: olha, pastor, sempre que você quiser, liga, a gente pode ver aí se existe um espaço na programação para você estar vindo, para você poder falar um pouco do seu trabalho, pregar também da forma como você pregou hoje e tal. Então foi uma oportunidade que eu tive de poder levar o Evangelho para um público diferente. E nesse período que nós começamos o JOP, foi a segunda oportunidade que eu tive. Logo na primeira, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista em um programa e falar, debater com uma pessoa que é de um outro segmento religioso totalmente contrário do nosso, e foi 1h30 de programação muito importante. Então, quando a gente fala de missão, e eu tenho orado muito ao Senhor nesse sentido, é para que Deus abra as portas para nós falarmos do amor de Jesus e poder compartilhar esta graça que é tão linda, que é tão preciosa,
irmãos, no dia a dia com as pessoas. Eu creio que vocês também estão tendo boas experiências nesse sentido. Então vamos orar neste momento com a Lê, para que Deus abra as portas, para que Deus nos coloque em situações onde a gente possa se declarar por Jesus. Que a gente não seja como Pedro, que quando teve a oportunidade, negou Jesus. Que nós sejamos, sim, discípulos, que sejamos pregadores do Evangelho, que em todas as oportunidades possamos anunciar o Evangelho do Reino. Amém? E eu gostaria que você fizesse essa oração ali, por gentileza. Amém. Vou ler só uma palavrinha aqui rapidinho. Sim. Está em 1 Timóteo 1,15. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, essa palavra veio com relação a todo o contexto do capítulo, que Paulo vem falando, assim, que eu também tinha pensado esses dias, que tipo, as pessoas complicam muito o Evangelho. E esse versículo, ele já resume tudo o que tem que ser pregado, que é que Jesus veio dos nossos pecados, ele veio ao mundo e morreu por nós, para que sejamos salvos. Então oremos. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, eu oro, Senhor, para que desperte em nós, Senhor, Ele nos mostre a nossa missão, Pai, para que possamos fazer, Senhor, isso, para que possamos cada dia anunciar a Tua Palavra, anunciar as boas novas, Senhor, para pessoas que não conhecem, Senhor, e que estão perdidas, Pai. Oro para que, nesse período de pandemia, abençoe-nos para que, com oportunidades que muitas vezes não teríamos se estivéssemos vivendo de forma normal, Senhor, como antes. Abençoe, Senhor, os missionários lá fora, Senhor, para que tenha misericórdia deles e também, Pai, que dê novas estratégias nesse momento que estamos vivendo, Pai. Abençoe-nos com tua misericórdia. Dai, Senhor, cada vez mais, Senhor, fé, perseverança, Pai, para permanecermos, Senhor, e cada vez mais cumprir a tua missão. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Eduarda, a próxima oração você vai fazer, mas antes disso, né, eu quero ler uma palavra que está lá em Joel capítulo 2, que diz assim: o Senhor diz ao seu povo, versículo 28, depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Esta promessa do Senhor, né, feita através do profeta Joel, para muitos estudiosos, ela se cumpriu no dia de Pentecoste e continua se cumprindo até os dias de hoje. E quando a gente fala, né, de visões, né, olha que interessante que o profeta ele coloca assim, né, os filhos e filhas anunciarão a minha mensagem, os velhos, ou seja, os mais velhos, sonharão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, né, eu me considero um jovem ainda, né, não sei você, mãe Iraí, mas eu ainda me considero um jovem, pelo menos aqui, ó, na mente, né? Mas eu sei que na escada da vida eu estou descendo os seus degraus. Já deixei de subir faz um tempinho. Então tem muitas coisas que a gente gostaria de fazer e que sabemos, né, que não será possível. Então a gente sonha. E o sonho, né, do homem e da mulher de Deus que está neste patamar, né, de já estar descendo a escada da vida, é de que o Senhor levante outras pessoas, outras gerações, que continuem anunciando o Evangelho do Reino.
Eu lembro dos meus pastores, né, os primeiros pastores que eu tive, todos já morreram. Todos eles já partiram. E muitos dos meus pastores partiram jovens. Eu tive pastores aí que morreram com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 anos. Até parece que a idade limite dos pastores das décadas de 60, 70 era 60 anos. Muito difícil um pastor passar dessa idade. Não sei se eram as preocupações, o que acontece, mas o que a gente percebe é que aqueles homens, eles oraram muito ao Senhor para que Deus levantasse uma outra geração. Veio a minha geração, que também continua fazendo a obra do Senhor, e nós precisamos de outras gerações. E aí o profeta fala, os jovens, né, eles terão visões, porque o sonho, ele, na maioria das vezes, ele é inatingível, inalcançável por quem sonha. Mas a visão é um ideal daquilo que você pode fazer, daquilo que você pode realizar. Então, eu gostaria, Eduarda, que você orasse ao Senhor neste momento, para que o Senhor continue abençoando a visão da nossa igreja, que é uma visão para muitas gerações. Nós não queremos ser uma igreja que daqui mais 20, 30 anos, nós vamos estar uma igreja só de pessoas de muita idade. Mas nós queremos uma igreja que ela esteja sempre avançando, prosperando, né? E atraindo outras gerações também, para que o evangelho continue sendo pregado. E não suceda conosco aquilo que nós falamos em algumas reuniões passadas, como no Reino Unido, na Europa, onde hoje as igrejas envelheceram, né? Os membros envelheceram, e há poucos jovens buscando ao Senhor. Que Deus nos ajude para nós cumprirmos a nossa visão. Amém? E nada melhor do que uma jovem orar e pedir ao Senhor por esse propósito. É com você, Eduarda. Antes eu quero ler uma palavra que está em Romanos 4, a partir do versículo 19, que diz assim: Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo assim, quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé e nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Então, que nessa oração, em nossos corações, nós possamos ser como Abraão, que ele teve uma dificuldade, uma barreira, mas mesmo assim ele manteve a fé em Deus. Então, que nesses tempos a gente possa manter a fé em Deus e que continuar crendo que Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos orando, Senhor, pela visão da igreja, Pai, que nós possamos continuar fazendo discípulos, Senhor, discípulos de todas as gerações, que os jovens, as crianças, os adultos, Senhor, venham se manter firmes na Tua fé, Pai. Que nós possamos ser como Abraão, que independente das circunstâncias, independente da idade, independente do que estava acontecendo, que nós possamos manter a nossa fé firme em Ti, pois o Senhor é fiel, Pai, para cumprir todas as Suas promessas. Eu oro também, Pai, por todos os jovens, que muitos estão esfriando espiritualmente, Pai, muitos, Senhor, deixaram de fazer coisas na Tua casa. Oro também pelos pré-adolescentes, pelas crianças, pelos adultos, Senhor. Muitos foram chamados e escolhidos para fazer a Tua obra, só que por causa dessa pandemia, Senhor, por causa de muitas barreiras, muitos têm deixado de cumprir a Tua vontade, Pai. Eu oro para que em nossos corações o Teu chamado, a visão que Você tem dado para a nossa casa, Senhor, possa queimar e que nós tenhamos cada vez mais vontade de cumprir a Tua obra, que nós possamos manter a nossa fé viva e possamos estar fortes, Pai. Que por mais que venha a tristeza, por mais que venha a dor, a Tua alegria possa inundar o nosso ser, Pai. E Espírito Santo de Deus, nós agradecemos por sempre estar ouvindo as nossas orações. Te agradecemos por manter viva essa fé em nós. Por mais que a gente pense que não vai conseguir, o Senhor tem nos ajudado. E que nós possamos manter viva essa visão de fazer discípulos, de estar firmes na Tua palavra
E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Eduarda. E nós vamos também agora, né, ainda dentro desta palavra, né, do profeta Joel, né, eu derramarei do meu espírito, né, sobre todas as pessoas. Eu vou convidar a irmã Iraí para estar orando pelo avivamento, né, esse avivamento que não, irmãos, esta chama não pode apagar no coração da igreja de maneira alguma. Nós não podemos deixar que os cuidados da vida, né, como está lá na parábola do semeador, venham sufocar a semente nos nossos corações. Não podemos deixar também que o maligno venha e arrebate esta semente dos nossos corações. Nós precisamos continuar firmes do Senhor e desejando cada dia mais esta graça, né, este poder que só o Espírito Santo pode nos dar. Então, eu vejo a irmã Iraí, esta semana eu ainda dizia para uma outra irmã sobre as reuniões virtuais que vão continuar pelo menos até sexta-feira que vem, ainda continua, né? Porque ainda estamos nessa fase de transição aí da pandemia. E eu disse para aquela irmã, eu falei, a irmã Iraí, ela não perde uma reunião de oração virtual, está sempre presente, né? Assim como ela estava quando também eram as reuniões presenciais. E isso é o que a gente precisa ter no coração. Nós não podemos, de maneira alguma, e eu estou falando com conhecimento de causa, né, da irmã Iraí, porque se chega o filho, chega o neto, né, chega o bisneto na casa dela na hora do culto, seja na oração virtual, seja no culto presencial, quando dá a hora, né, assim, irmã Iraí, olha, agora é a minha hora do culto. Esse é o avivamento que a gente precisa ter também, um avivamento com compromisso e com comprometimento nas coisas de Deus, porque às vezes o diabo ele é tão astuto que ele cria situações, visitas inesperadas, problemas de última hora, né, que acontecem. Eu lembro que uma vez eu comentei na igreja de um amigo meu que eles eram em 15 irmãos. É muita gente, né? Alguns irmãos conheceram ele, o pastor Elias França. Eram 15 irmãos. E ele só tinha um par de sapato que ele usava sempre para ir no culto. E aí ele percebeu que o irmão dele, quando chegava no dia de culto, o irmão dele pegava o sapato dele e calçava e saía. Aí na hora de ir para o culto, ele ficou uns 2, 3 cultos sem ir porque estava sem sapato. Aí um dia ele pegou e pôs na cabeça o seguinte, ele era jovem, adolescente, e ele falou, quer saber de uma coisa? Com sapato ou sem sapato eu fui para o culto. E ele foi de terno para a igreja, gravata e de chinelo. E não perdeu o culto. Sabe o que aconteceu? Nunca mais o irmão dele pegou o sapato dele. Porque aquilo ali, na verdade, estava sendo uma arma do inimigo para poder tirar a atenção dele. Então, às vezes, acontecem situações pequenas na nossa vida que acaba desviando a gente do foco e se a gente não perceber, a gente vai morrendo, vai se esfriando. Então, que o Senhor traga sobre nós esse avivamento que o profeta falou aqui, sobre toda a carne, onde filhos e filhas, pais, mães, até os empregados, toda a terra foi cheia da glória do Senhor. E que nós sejamos cheias também, cheios dessa plenitude. Amém, irmã Iraí? É com a senhora. Tá ligado? Graças a Deus, né, que nos dá vitória por Jesus, né, eu sou grata ao meu Deus, se estou em pé, né, através das orações que eu sei que, né, agradeço aos irmãos que têm orado por mim, porque não tem sido fácil, né, difícil, tem hora que parece que a gente quer desesperar, mas nosso Deus é que nos sustenta, né, com tuas mãos poderosas, né, a cada dia, a cada instante, e nós buscamos força, né, ao nosso Deus, né, o pastor estava falando, né, sobre, eu até anotei aqui, né, falando sobre orar, né, meia hora é muito para os irmãos, meia hora passa rápido, né, eu acompanho, né, os irmãos lá
lá na igreja, né? Aqui a gente percebe que passa rapidinho, né? Meia hora passa rápido. Depois eu vou fazer a leitura e daí quando eu vou ver já passou mais de uma hora, né? Que eu fico aqui no meu lugarzinho, que eu tenho meu lugarzinho aqui no quarto, onde eu deixo, que eu fiz uma apostila, viu, pastor? Eu fiz a minha apostila. Eu fiz a minha apostila, né, para eu acompanhar direitinho aqui, né, que está tudo anotado aqui, os dias da leitura, né, tudo anotado na minha apostila aqui, né. Então já fica o lugarzinho aqui, que já fica a Bíblia, já fica tudo reservado aqui, né. Mas meia hora passa rápido, né. Eu lembro antigamente era muito mais tempo, né, de oração, o tempo que eu era jovem, né, que eu era e a gente ficava, né, até as crianças, né, ajoelhava e buscava batendo com o Espírito Santo, ficava ajoelhado, né? E Deus operava, né? Deus operava na vida das crianças também, né? E eu quero também agradecer, acho que foi se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira passada, que eu pedi oração por um primo meu de Serquilho, que estava com Covid internado, Orivaldo, meu primo, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor ouviu as orações e ontem ele saiu do hospital, estava uma alegria só lá, né? Para a honra e glória do Senhor. Isso é o Senhor, né? Ouvindo as nossas orações, né? Parece que, né? Não é nada, mas as nossas orações têm chegado a muitos que às vezes estão desesperados, né? Precisando. Outra coisa que eu anotei também aqui, né? O pastor falando, né, dessa porta que o pastor teve a oportunidade de estar lá nessa rádio, e eu tenho em minhas orações, eu tenho orado, né, que muitas vezes, né, não é, já não, como o pastor disse, né, a idade da gente já não é qualquer coisa que dá para a gente fazer, então eu tenho orado ao Senhor, né, que abra a oportunidade, né, para aqueles que podem estar indo, então isso daí é resultado das nossas orações, é Deus abrindo porta, né, se eu tenho falado com o Senhor, aonde eu não posso ir, que o Senhor envie, né, dê oportunidade, abra oportunidade para aqueles que podem ir. E desse jeito nós estamos ajudando, né, também. Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor, né, porque nós vemos que Deus tem muito mais para fazer, em nome de Jesus, eu creio, né, que eu tenho falado com o Senhor, nós estamos nesse propósito, 50 dias de oração, e nós queremos ver, né, o Senhor, muitas bênçãos, muitos testemunhos de bênção, de vitória, né, e vidas sendo resgatadas também, né, através dessas nossas orações. Amém? Então, vamos orar e apresentar ao Senhor, então, né, o avivamento, né, para a igreja. Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti, Senhor, meu Deus, porque nós precisamos, Senhor, que o Senhor envie um avivamento, Senhor. Começa em minha vida, Senhor, e na vida, Senhor, de todo o Teu povo. Meu Deus, tira todo o embaraço, meu Deus, porque muitas vezes, como o pastor falou, o inimigo joga muitas vezes tanto embaraço, meu Deus, para atrapalhar, meu Deus, porque o inimigo sabe, meu Deus, que o Senhor que está, meu Deus, ouvindo as nossas orações, então ele quer pôr impedimento, mas nós oramos a Ti, Senhor, certos da vitória, que o Senhor envie, meu Deus, uma unção sobre cada vida, um despertamento, Senhor, meu Deus, que o Senhor dê oportunidade, meu Deus, abra as portas, meu Deus querido, tira todo o embaraço, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, e que vidas sejam transformadas, meu Deus, que o Senhor aviva uma chama, Senhor, em cada coração, meu Deus querido, e dê sabedoria, dê oportunidade, meu Deus, para estar levando a Tua palavra, meu Deus querido, aviva o Teu povo, meu Deus, que o Teu povo busque de todo o coração, que não haja nenhum impedimento para o Teu povo estar, Senhor, buscando a Ti, Senhor, de todo o coração, pois é tempo de despertarmos, ó Deus, é tempo, meu Deus, não é tempo de ficarmos, Senhor, calado, mas de estarmos, Senhor, na Tua presença, buscando, deixando de lado todo embaraço e estarmos buscando a Tua presença, Pai. Não te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda temos mais uma oração para fazer, né?
Nesta oração nós vamos estar orando aí por curas, libertação, né? Apresentando ao Senhor os problemas das pessoas que têm compartilhado conosco aí também, né? As suas necessidades. Aliás, irmã Miriam, você tem notícias daquele menino que você falou que está sofrendo de depressão? Sim, eu passo até uma semana que eu não tenho notícias, né? Sim. Nós estamos orando, né? E a pessoa que pediu oração é uma amiga aqui lá de São Paulo, Ah, na ok. capital ela mora. E essa semana eu não consegui falar com ela, também andou meio corrida lá com o esposo, mas continuamos orando. Assim que nós tivermos uma Amém. posição, né? Que Deus possa continuar abençoando. Amém. Vamos continuar orando, né? Até porque esse espírito de depressão, né? Existe aquela depressão que ela é uma doença que precisa ser tratada, e existem também aquela depressão que às vezes é provocada por uma situação, por um momento que a pessoa esteja vivendo. E vamos continuar orando ao Senhor. Eu tenho notícias também de pessoas em nossa igreja, né? Não vou citar o nome aqui para não expor as pessoas, mas que eu estive visitando recentemente, e a pessoa disse que estava com síndrome de pânico por causa de ficar ouvindo tanta notícia ruim, e a pessoa ela acabou desenvolvendo, né, um estado de pânico, e por isso não tem ido à igreja, não tem também tido uma vida social normal dentro do período que nós estamos de pandemia. Quer dizer, quando eu falo normal, não é que a pessoa está saindo, indo para as ruas, e etc. Tal, mas pelo menos a pessoa viver, né? E não ficar presa, trancada com medo. Tem gente que está com tanto medo que tem medo até de repente ficar doente se participar de uma videoconferência. Pode parecer absurdo, irmãos, mas é terrível, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, das famílias também, né? Ontem eu falei um pouco sobre a desagregação da unidade familiar, né? O número de divórcio no último ano foi o maior da história. Aliás, mais divórcios do que casamentos, até por conta da pandemia. O número de violência doméstica também cresceu muito. O número de desempregados, de pessoas que estão vivendo na linha até abaixo da miséria, é muito grande. Nós estamos vivendo tempos difíceis e nós precisamos da graça de Deus. A gente está estudando a carta de 2 Pedro, né? E domingo passado, quando eu falava sobre o poder de Deus, nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos, e esse poder, né? Pedro, ele o classifica como o conhecimento que nós temos de Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, então nós passamos a entender melhor também a situação, o momento que nós vivemos, deixamos de estar tão fragilizados, né? E levantamos a cabeça e lutamos, porque sabemos que isso faz parte de um processo, mas não é o todo. Então, irmãos, nós vamos estar orando, os microfones estão abertos agora, quem quiser compartilhar algum outro pedido de oração, por favor, pode abrir o seu microfone agora e compartilhar conosco. Pode falar, irmã Miriam abriu o microfone. Sim, eu quero nós continuar orando pelo Miguel, né, que é o Sim. adolescente que o senhor acabou de relembrar Isso. aí. E eu quero agradecer pela oração os irmãos têm me ajudado aí com a Marta e a família, né? Sim. Graças a Deus, todos estão recuperados, né? Acho que era o Covid mesmo, mas não precisaram ficar hospitalizados. Graças a Deus. Deus deu a graça. E agora é só esperar que Deus faça a obra da salvação, né? Que eu tenho falado para ela que o mais importante é a salvação. Que nós possamos continuar orando. Verdade. Irmã Iraí também quer apresentar algum pedido? Para mim, né? Preciso muito, né? Que os Amém. irmãos continuem orando para Deus me dar a graça, né? Renovar minhas forças.
Amém. Tirar toda a tristeza, né, do coração, porque nós temos que continuar nessa jornada, né? Amém. Eu Continuar vi. firmes até Tudo bem. Eu vi que a Deus. Eduarda também, ela abriu também o microfone, né? Vamos estar orando também pela irmã Iraí. Pode falar, Eduarda. Pedir oração pela minha família e também pela Márcia, que é amiga da Gilma, que ela tá enferma e tá esperando ainda para, acho, fazer exames, alguma coisa assim, para médico ter certeza do que ela tem. Muito bem. Ela tá precisando muito das nossas orações. Vamos estar orando também pela tua família, pela Márcia. Também, o Alê também tinha... Pode falar, Alê. Pela minha família, pela minha avó e também pela Isabel, a mãe da Lu. Amém. A Lu, quem é a Lu? Aqui na nossa igreja, que minha mãe falou. É a nora da... ex-nora da Amparo. Ah, tá, já lembrei, já sei quem é. Tá bom, vamos estar orando por ela também. Amém? Então, queridos, eu quero pedir a todos vocês neste momento, né? Vamos interceder ao Senhor por todos esses pedidos, pelos outros que têm entrado também, que as pessoas têm compartilhado conosco. O Rildo não está na sala hoje, mas vamos continuar orando pela recuperação da sogra dele, né, a mãe da Patrícia, para que o Senhor dê saúde para ela também. Amém? Oremos. Meu amado Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos clamar a Ti neste momento e colocar, Senhor, nas Tuas mãos, como a Tua palavra nos ensina, a colocar tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu creio, Senhor, que todos estes pedidos que foram apresentados aqui nominalmente, como também aqueles pedidos que têm entrado, Senhor, em nosso grupo da igreja, que as pessoas têm encaminhado a cada um de nós, são problemas das mais diversas naturezas, familiar, financeira, pessoal, emocional, espiritual. Senhor, eu oro neste momento por cada uma destas vidas, pedindo para que o espírito de vida, o espírito de graça, de paz, de alegria, venha repousar no coração de cada pessoa. Meu Deus, que também o espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, para que cada um de nós, Senhor, aqueles que enfrentam problemas relacionais, possam ter sabedoria para saber como enfrentá-los e como superar toda e qualquer adversidade. Senhor, aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor abençoe as equipes médicas que estão cuidando destas pessoas, para que elas possam se recuperar, possam ter a saúde de volta, Senhor. Eu oro por cada uma dessas pessoas, também pelos pedidos que não foram compartilhados conosco, mas que, Senhor, está no coração do teu filho, da tua filha, que o Senhor possa atender a cada um deles, segundo a tua vontade, pois o Senhor diz que se nós permanecermos em ti e a tua palavra permanecer em nós, tudo quanto nós pedirmos, crendo, receberemos. Então, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que enquanto nós estamos orando neste momento, as mãos do Senhor estão agindo sobre cada uma dessas pessoas e sobre todos nós. Em nome de Jesus, muito obrigado a Deus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Minha gente, que o Senhor abençoe a todos. Enquanto a Eduarda toca aí uma canção, a gente vai se despedindo também, mais uma vez, e que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo reine sempre na vida de cada um de vocês e suas famílias. Amém? Deus abençoe. Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe Alê, Deus abençoe Josi, Deus abençoe Miriam, Eduarda, Deus abençoe Mãe Iraí, Deus abençoe a todos. Adoramos o teu nome, tememos o
assim.